Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão, com shows de stand-up comedy ao vivo. Você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactube, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactube, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. Equipe-se com os melhores e conquiste a vitória. Neo Esportes, vestindo o seu sucesso. Está começando agora na Rádio APP. O programa 10 minutos com ele, Marcelo Amin. Brasil! 19 horas e 2 minutos em Manaus, 20 horas e 2 minutos em Brasília. Muito bem-vindos, sou eu aqui de novo, esqueci até qual era o texto aqui de falar. Programa 10 minutos com ele, Marcelo Amin. Mandar um oi pro Raimundo Nonato, pro Francisco Souza, pra Valéria e quem mais tá falando aqui? O Marcos Marcílio e Maria Evani. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é dia 8 de agosto, é o 220º dia do ano, faltam 145 dias para acabar o ano e o Bolsonaro está preso há 4 dias. Que coisa linda, né? Gente, no dia 8 de agosto de 1929, o dirigível alemão Zeppelin começou um voo de volta ao mundo. E ele deu a volta ao mundo. Ele levou 21 dias para concluir essa volta ao mundo, e isso é um fato bem legal. No dia 8 de agosto é aniversário também de Emiliano Zapata, líder mexicano da Revolução Zapatista, uma figura histórica respeitabilíssima. Seria aniversário também de 51 anos da Preta Gil, se ela ainda estivesse entre nós. Aniversário também hoje do Roger Federer, tenista aí, acho que é espanhol, francês, sei lá que diabo que ele é. E aniversário também do Roger Penrose, um físico e matemático que é importantíssimo para a física contemporânea. Ele foi quem aprofundou estudos teóricos sobre os buracos negros e sobre possíveis buracos de minhoca. E hoje também é comemorado o Dia Nacional de Controle do Colesterol. Importante, hein, galera? Vamos seguir. Eu preciso seguir isso também, né? Que eu tô consumindo bastante, mas vida que segue. Vai melhorar. E hoje é Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. Que fique registrada a luta, que todo mundo se trate, que todo mundo possa viver saudável, né? Na Web Rádio APP. O programa 10 minutos com ele, Marcelo Amin. Sou eu! Vamos começando o programa agora, fazendo o primeiro giro de notícias aqui, saber o que o mundo, o que os portais progressistas do Brasil estão falando, qual é a pauta de hoje. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APP. E eu conto agora. Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio APP. Brasil institui política nacional com foco na primeira infância. Nova lei prioriza o desenvolvimento integral de crianças até 6 anos, com ações em saúde, educação e assistência social, visando reduzir desigualdades e promover proteção social. Manchete da Carta Capital aqui. Petista ou bolsonarista? Veja os números da pesquisa Datafolha que monitora o perfil dos eleitores brasileiros. Datafolha revela que 76% dos brasileiros se identificam como petistas, 39%, se identificam como petistas, 39%, ou bolsonaristas, 37%, com polarização crescente. Apenas 18 são neutros, segundo o levantamento de julho. Eu vou pausar aqui porque eu quero comentar isso. Gente, esse discurso de polarização no Brasil, ele é falso.
ele é mentiroso. Existe uma falsa equivalência. Por quê? Se a gente for... O que é polarização? É quando eu tenho dois polos, dois extremos. De um lado eu tenho a extrema-direita brasileira. Ela existe, ela é viável eleitoralmente, ela tem um quinhão considerável do poder brasileiro em todas as esferas de poder. A extrema-direita tem vereadores, a extrema-direita tem deputados estaduais, a extrema-direita tem deputados federais e senadores, a extrema-direita já ocupou o poder executivo federal, hoje em dia ela tem prefeitos, ela tem governadores. Ela tem juízes, que são de extrema-direita, muitos assumidamente, não ostensivamente, porque a lei orgânica da magistratura proíbe, mas há juízes de extrema-direita, há desembargadores de extrema-direita e há ministros de tribunais superiores e até no STF de extrema-direita. Agora eu pergunto para vocês, tem vereador de extrema-esquerda no Brasil? E extrema-esquerda tem nome. Extrema-esquerda no Brasil é PCO, é PSTU. Acho que não. Talvez o PSTU tenha algum vereador numa cidade pequena do interior. PCO nem isso. A extrema-esquerda tem algum prefeito no Brasil? Não. A extrema-direita tem algum governador? A extrema-esquerda tem algum governador no Brasil? Não. A extrema-esquerda tem alguma perspectiva viável, factível, de eleger um governador no Brasil? Não. A extrema-esquerda tem alguma possibilidade remota de eleger um presidente da República? Não. Um deputado federal? Não. Um senador? Não. Então não existe polarização. A única polarização honestamente intelectual possível é entre democratas e aí sim, nesse campo nós temos um polo, presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Fernando Haddad e diversas outras lideranças, até mesmo de gente com pensamento liberal. E do outro polo nós temos a turma autoritária, liderados por Bolsonaro e pelos vagabundos que a gente vai falar daqui a pouco no programa. Então, é mentira que o Brasil vive uma polarização entre esquerda e direita. A gente tem uma polarização, sim, entre democratas e entre autoritários. Vamos seguindo aqui o giro de notícias. Manchete do Brasil de fato. Morre Arlindo Cruz, ícone do samba aos 66 anos. Cantor e compositor nascido em 1958 no Rio de Janeiro, faleceu após complicações de um AVC. Foi destaque no Cacique de Ramos e deixou um legado de clássicos do samba. Cara, o que eu ouvi, o que eu li pouco, tipo assim, eu não acompanhava a obra do Arlindo Cruz, não conhecia diretamente, mas o que me chegou é que ele estava quase vegetativo desde o primeiro AVC, em 2017. E, gente, é doloroso isso. Assim, é o tipo de coisa que eu não desejo pra ninguém, que eu não desejo pra mim também. Eu aviso todo mundo que eu conheço, que Deus o livre, deixa eu bater na madeira aqui, aconteça uma coisa dessa comigo, eu vire um vegetal, espera 2 semanas. Se eu não resistir, se eu não reagir, desliga os aparelhos e vai cuidar da vida. Então, que descanse em paz o Arlindo Cruz, né? Manchete do Brasil 247 aqui. O Lula dispara contra o governador da oposição, o maior inimigo nosso. O presidente critica a líder oposicionista do Sul, acusando-o de obstruir políticas públicas e priorizar interesses políticos em detrimento do bem-estar da população. Tem que partir para enfrentamento mesmo, tá certo o presidente Lula. Chega de ficar contemporizando. É dar o nome aos bois, é dizer quem está do lado do Brasil e quem está apoiando o inimigo estrangeiro. E para finalizar a manchete do ICL Notícias aqui, Câmara prepara PEC por crimes parlamentares. Proposta de emenda constitucional visa endurecer punições para deputados envolvidos em infrações, buscando maior accountability no legislativo. Depois eu não vou esgotar a pauta, porque eu quero fazer um outro programa também, acho que na semana que vem eu vou falar disso, sobre o Boa Noite João Paulo, sobre essa supressão do foro por prerrogativa, tá? Eu já adianto, é uma coisa péssima pro Brasil nesse momento, mas eu vou fazer um outro programa falando sobre isso. Deixa eu dar um oi aqui pra galera que tá acompanhando a live que já chegou aqui. Alice Penha, Milionários Hoje, Francisco Nascimento, Maria Edu, Buiú, Paulo Buzo, Maria Socorro, Raquel, Pedro, João Paulo e Virginiz. João Paulo já disse boa noite aqui. Cadê? Chegou o Kid Bengala, que depois eu vou ler o Mugir aqui, depois eu toco o berrante.
Vamos lá, galera, entrando já no tema de hoje, criminosos. Deputados bolsonaristas são suspensos. Sim, finalmente, após um longo e tenebroso inverno, está começando a haver alguma responsabilização desses bandidos. A gente viu nos últimos 2 dias aquela pantomima ruim do bolsonarismo, com deputados dizendo: estamos nos acorrentando, não vamos sair daqui, queremos isso, aquilo e tal. Pois bem, acabou que anteontem na verdade, eles foram debelados no Senado pelo presidente Davi Alcolumbre, que deu um murro na mesa e mostrou quem é que manda. Falou: vocês vão ficar acorrentados aí? Ok, vocês têm até 18h30 para desocupar o plenário do Senado. Resultado, 10 horas da manhã o Senado já estava desocupado, porque se 18h30 quem estivesse lá, ele ia suspender o mandato e acabou-se. O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, tergiversou, ficou lá, vamos ver e tal, vamos construir, e aí foi humilhado, se prestou aquele papel ridículo de sair do gabinete dele, se dirigiu até a mesa da Câmara, no caminho foi barrado pelo Zé Trovão, depois conversaram com o Zé Trovão, liberaram o acesso dele. Quando ele chegou na presidência, o Marcel Van Hatten estava sentado na cadeira dele e ficou lá. E aí ficou naquele bate-boca e tal, aquele monte de gente grasnando lá, mugindo. E depois convenceram o Marcel Van Hatten a sair de lá. E ele saiu. E aí a mensagem que ficou, a fotografia foi eles deixando que ele assumisse a presidência. Deixando que ele voltasse. Ok. E aí, para não parecer... para tentar camuflar, né? Para não tentar sair tão diminuído, porque sim, o Hugo Mota saiu muito diminuído desse episódio, ele falou que vai ter punição, vamos punir deputados e tal. E hoje saíram as punições. O direcionamento de punição de 6 meses para a deputada Júlia Zanata, para o deputado Zé Trovão, que é um cheirador de cocaína, para o deputado Marcel Van Hatten, outro fascistinha, para o deputado Marcos Polon. E antes de eu passar a folha corrida desses 4 delinquentes aqui, eu vou falar da maior injustiça que houve. É uma deputada que eu não conhecia, ela não é das mais expressivas do Congresso, mas está eleita pelo estado do Mato Grosso do Sul, que é a Camila Jara, uma deputada do PT, que tem 1,60 m de altura, ou seja, ela é baixinha, pequenininha, pesa 49 quilos, e o delinquente do Nicolas Ferreira disse que ela o agrediu, que ela bateu nele, que ele foi agredido pela deputada Camila Jara. E aí, por conta disso, para tentar contemporizar, para poder dizer para os bolsonaristas: olha só, eu não puni só vocês, puni... olha, o Bolívar Fernandes, delinquente é aquele sujeito que está ocupando a cadeira da presidência. Então, olha, não discordo totalmente de ti não, mas o foco aqui é outro. Então, ele inventou aquela pantomima, aquela lambança lá, e aí, para equilibrar, para dizer que não, nós não vamos simplesmente punir todo mundo participou, suspendeu o mandato da Camila Jara também por 6 meses. Só que ao fazer isso, o Hugo Mota está dando mais uma amostra do quanto ele é fraco. Porque, Braulio Batista, aguarda aí que já eu tenho uma vinheta prontinha para ti, tá? Guarda aí, assim que eu terminar eu boto tua vinheta aqui. Pois é, então ele está fazendo uma equivalência. Ele puniu 4 deputados por inviabilizar o exercício do poder legislativo brasileiro. E ele puniu da mesma maneira uma deputada acusada de ter empurrado um outro deputado, que é o Nicolas Ferreira. Mesmo que ela tivesse feito isso, é um absurdo ele aplicar a mesma régua para os dois. Ele está dizendo que empurrar um deputado é tão grave quanto impedir que o Congresso funcione. Essa é a mensagem objetiva que se passa com essa decisão de punir a Camila Jara. Decisão essa que só poderia vir de uma presidência fraca, de uma presidência sem condições de conduzir, de uma presidência que precisou da interferência do Arthur Lira para poder
chegar a um momento de retorno à cadeira. Arthur Lira, que foi quem elegeu o Hugo Motta, e agora aparentemente está bancando, está governando junto com o Hugo Motta. Enfim, é uma injustiça grosseira. Mas vamos falar das justiças aqui. Júlia Zanata, eu listei aqui 3 episódios péssimos de cada um desses 4, para a gente ter uma ideia assim da abertura, assim, dos primeiros 3 parágrafos da folha corrida de cada um. Júlia Zanata, ela moveu uma ação contra o PT, contra a deputada Ideli, contra o Dácio Lima, porque criticaram as posições políticas dela, associando ela a ideologias extremistas. O juiz catarinense julgou os pedidos da Júlia Zanata improcedentes, dizendo que as críticas eram protegidas pela liberdade de expressão, e são realmente, porque o debate público é protegido pela liberdade de expressão, e ainda deu uma lambada na Júlia Zanata. Ele falou que é contraditório uma deputada que diz que defende a liberdade de expressão buscou censurar críticos. Ele disse que era no mínimo curioso. Eu acho que ele poderia usar o adjetivo hipócrita, mas ele resolveu usar o adjetivo curioso, né? Tá certo. Essa Júlia Zanata, ela entrou com ações contra a jornalista Amanda Miranda, que revelou que ela pagou R$5.000 para um jornal da cidade de Tijucas, em Santa Catarina, para fazerem matérias elogiosas a ela, usando verba pública. Ela perdeu também esse processo, porque as informações eram reais, ficou comprovado, e teve que pagar os honorários de sucumbência do advogado da menina, da jornalista que ela processou, e foi repreendida também pela justiça. Em julho de 2023, ela deu uma entrevista e ela falou o seguinte: todo poder emana do cano de uma arma. E essa deputada, essa Júlia Zanata, essa psicopata, ela andava com uma camisa com uma foto de uma mão assim, quem tá vendo no YouTube, no TikTok, era uma mão que só tinha 4 dedos e tinha marcas de bala, ou seja, incitando crimes contra o presidente Lula. Por isso ela não foi apenada ainda, infelizmente, mas deveria ter havido representação. Dessa sujeita nós vamos ficar livres por 6 meses. E essa também, para que... não posso deixar passar essa. Essa é a escrota, é a mulher que eu comparo a Magda Goebbels. Quem foi Magda Goebbels? Magda Goebbels era a mulher de Joseph Goebbels, o número 2 do regime nazista. Quando a Magda Goebbels, que estava escondida no Führerbunker, em Berlim, quando ela percebeu, quando todo mundo enxergou ali que a guerra estava perdida, que eles todos ou seriam presos ou seriam mortos, ela decidiu que ela não queria que os 6 filhos dela vivessem num mundo sem a ideologia que eles acreditavam. E ela matou os 6 filhos. Magda Goebbels fez isso. Magda Goebbels colocou a vida dos filhos acima, colocou a ideologia que ela partilhava acima da vida dos filhos. Guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos isso que a Júlia Zanata fez anteontem no Congresso. Ela pegou a filha de 4 meses, levou para o plenário e escreveu textualmente no Twitter que estava usando a filha como escudo. Ou seja, ela colocou a ideologia dela, porque ela sabia que ali podia ter tiro, ali podia ter gás lacrimogênio, ali podia ter confronto físico, e ao invés de tirar a criança, a filha dela de 4 meses de perto, ela levou a filha para o meio, para usar como escudo. Cara, eu já participei de manifestação inúmeras vezes. Eu fiz militância estudantil durante minha vida toda de estudante, desde o ensino médio, e eu sempre observei, toda vez que a gente estava numa movimentação, num ato, numa manifestação, que tinha criança, porque tinha lá mães com filhos, com bebês. Quando a gente percebia que a coisa ia esquentar, que podia haver confronto, que podia haver repressão mais violenta, a primeira coisa que se fazia, as meninas chamavam: fulano, pega, tira o meu filho daqui que vai ter problema. A Júlia Zanata fez exatamente o contrário. É essa sujeita. Espero ainda que ela seja responsabilizada na forma do ECA e que tenha 6 meses longos com muita dor de cabeça, não é 6 meses de férias não. Zé Trovão, esse é outro que foi suspenso hoje também. Ele é acusado na tentativa de golpe de 2023 também. Ele era líder de movimentos bolsonaristas, se envolveu naquela
naquela paralisação dos caminhoneiros que teve em 2022, parando o Brasil. Ele chegou a fugir, ele teve uma ordem de prisão preventiva decretada em 2021 por incitar o fechamento de rodovias, desapareceu do Brasil, ficou foragido, apareceu no México já, e aí depois sumiu no México, apareceu já em Santa Catarina se entregando. Ou seja, foi fácil demais para esse cara atravessar o continente de norte a sul, literalmente. Então, ficou um tempo preso no regime fechado, depois usou tornozeleira, e agora o processo contra ele está suspenso por conta do mandato dele. Mas espero que esse sujeito não seja reeleito para o processo voltar a tramitar. Ele também é um que se posicionou o tempo todo a favor da sabotagem da campanha de vacinação brasileira, levando à tragédia que a gente viu no Brasil durante a pandemia. Marcel Van Hatten, esse é outro também que vai estar suspenso, que por 6 meses estará nos brindando com seu silêncio, com sua distância. Ele é das vozes mais... Ele é candidatíssimo a sucessor do Bolsonaro. Ele incita a violência mesmo, ele chega a ser mais bolsonarista que o próprio PL. Ele já era deputado quando o Bolsonaro era presidente, que período triste da nossa história, e ele votava mais com o Bolsonaro do que o próprio partido do Bolsonaro. Ele tem aquele discursinho fácil, mole e mentiroso de ultraliberalismo, porque o Estado só atrapalha. Enfim, é dos piores fascistinhas que a gente tem, vai ter o mínimo de responsabilização agora. Deixa eu só anotar aqui que eu não posso esquecer depois de falar do Gilvan da Federal, que voltou para o mandato. O quarto suspenso aqui é um sujeito que eu não sabia que existia, um tal de Marcos Polon, para variar é do PL, é do Mato Grosso do Sul. Ele foi investigado por suas declarações de apoio ao 8 de janeiro, foi acusado de incitar a violência, desrespeitar as instituições. Infelizmente não foi condenado, mas ainda há tempo. Ele apoiou o Marco Temporal, um projeto que limita a demarcação de terras indígenas. O Marco Temporal, gente, é o seguinte: o Senado tentou aprovar uma proposta de emenda à Constituição e o Supremo discutiu depois e infelizmente aprovou o Marco Temporal, dizendo que os indígenas teriam direito líquido e certo às terras que eles estavam ocupando quando da Constituição de 1988. Até ali, depois não. Isso gerou uma coisa horrível, você está tirando os povos originários dos seus lugares. Até hoje, nesse momento, a gente tem áreas indígenas, áreas de povos originários sendo invadidas, e esse vagabundo desse Polon, por provavelmente ser ligado ao agro, já que infelizmente o Mato Grosso do Sul, infelizmente não, o Mato Grosso do Sul é um estado muito povoado pelo agro, ele é um dos que está nessa trincheira para combater os povos originários. Por que eu anotei aqui que eu queria falar do Gilvan da Federal? Quem é Gilvan da Federal, caso alguém não lembre? É aquele bolsonarista, vagabundo, delinquente, que andava com uma bandeira do Brasil no ombro, gritando com todo mundo, dando chilique. Há 3 meses, ele pegou uma suspensão. Pegou uma suspensão de 3 meses, ficou lá 3 meses nos brindando com sua ausência. Ontem, dia 7, acabou a suspensão dele. Hoje ele já voltou. É importante a gente observar se vai ter tido efeito pedagógico mesmo no Gilvan da Federal essa suspensão que ele pegou. Porque o cara ficar suspenso para voltar e não se mancar, tem que ver. A suspensão que ele pegou foi de 3 meses. As suspensões que esses 4 bolsonaristas vagabundos, o Marcel Van Hatten, o cheirador de cocaína do Zé Trovão, o Marcos Polon e a nazistinha da Júlia Zanata, a suspensão que eles pegaram foi de 6 meses. Nesses 6 meses, eles vão ficar sem salário, o que não significa que eles vão passar necessidade. Não tem como. Essa galera tem muito dinheiro, essa galera tem outros financiamentos, essa galera recebe dinheiro de Big Techs, de Google, de YouTube, porque é tudo blogueirinho. Então, necessidade ninguém vai passar ali. O de efetivo que a gente vai ter é 6 meses sem salário.
6 meses sem verba de gabinete, a turma que trabalha com eles vai ter que se virar, vai ter que procurar outro trabalho, porque eles vão ter para eles. Mas para manter a turma lá, os 30, 40 funcionários no gabinete, não vai ter. Então cada um vai ter que se virar. Vamos observar como é que vai ser o efeito pedagógico no Gilvanda Federal, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como esses outros aí vão reagir, porque a hora deles chegou também. Eu não tenho, exatamente, galera, 6 meses tendo o prazer das ausências deles, né? Agora chegou a hora de ler os comentários, então deixa eu tocar aqui a música, para eu ir ler os comentários aqui e saber quem é gado e quem não é. Vamos lá, gados, é a hora de vocês, vamos lá. Vamos lá, vamos ver os comentários aqui para eu saber se é gado ou se não é. Braulio Batista, na Venezuela fizeram a mesma coisa com a rede social, põe um peão para divulgar mentira. É gado, sim, Braulio Batista. Comentário do Eurípedes aqui, live muito boa, obrigado Eurípedes, seja bem-vindo, volte sempre. Comentário da Valéria aqui, 6 meses, comentário do Antônio de Matos aqui. Vamos acabar com o PT em todo lugar do Brasil. É gado? É gado, sim. Comentário da Valéria aqui, 6 meses tendo o prazer de suas ausências. Braulio Batista de novo aqui, mugindo. Vai ter muito fazedor de laje igual esse daí. Recebemos dinheiro para destratar as pessoas de bem. Não entendi porra nenhuma. Luciano Simões comentou aqui, Lula lixo. É gado, Luciano Simões? É gado, Luciano Simões, sim. Braulio Batista, esse áudio tá falando aí, ó, ele recebe dinheiro que poderia estar faltando muito, salvando muitas pessoas. Não faço ideia do que ele tá falando, mas é gado. Donizete Aparecido, direita fascista, lata de lixo. Tá certíssimo, essa direita fascista é lata de lixo mesmo, Donizete. Comentário do Vandeilson aqui, esquerdista bosta. É gado? É gado, sim. Braulio Batista de novo, já sabemos que é gado aqui, né? Esse peão que tá falando aí agora, ele recebe dinheiro que é do contribuinte. Prove, bonitão, que eu recebo 1 centavo de dinheiro público. Não recebo, meu rei. Aqui é autônomo total. Comentário do João Paulo aqui. Sabe de uma coisa que esses candidatos que vai vir, tá nem aí pra população. Você acha que ele tá nem aí? Não entendi, João Paulo. Então, comentário dele aqui. Braulio, então tem muita coisa errada, então, desde quando o Bolsonaro foi candidato. Porque eles ficam, sei lá, não entendi. Mas eu acho que não é gado. O Buiu aqui manda um abraço pro povo de Alagoas, de Palmeiras dos Índios. Um abraço para todo mundo de Alagoas aí, de Palmeiras dos Índios. Não fui em Palmeiras dos Índios ainda, nem fui a Alagoas ainda, mas tenho muitos amigos em Maceió. Um dia dou um pulo aí. Obrigado, Buiu. Volte sempre. Bolívar Fernandes aqui. Você tá perdendo uma excelente oportunidade de ficar calado. Boizinho, é gado esse? É gado esse, sim. Bolívar Fernandes. E o cara se chama Bolívar, velho. Que triste. Paciência, vamos comentando aqui. O dinheiro dos bandidos pegaram dos aposentados, serve para isso que vocês estão vendo. Tá louco, Braulio? E a Valéria comentando aqui, quem recebe dinheiro para falar mentira é a Auriverde. Tá certíssima, são eles mesmos. Mas agora, pessoal, vamos fazer o outro giro de notícias aqui, né? Saber o que os portais pelo mundo estão falando, quais são as notícias do planeta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal da China que publica notícias para o mundo. China e Brasil devem aprofundar a cooperação estratégica, diz chanceler chinês. Wang Yi destaca a necessidade de fortalecer laços bilaterais, promovendo parcerias em comércio, tecnologia e sustentabilidade durante encontro com autoridades brasileiras. Meus amigos, o Trump está jogando o mundo no colo da China. Estou reclamando? Não. Estou feliz de ver o império ruindo. Até um meme que eu vi, uma brincadeira que eu vi um dia desse, das pessoas comentando que o Donald Trump é o melhor presidente da China dos últimos tantos anos lá, né? Manchete do portal Diário de Notícias, portal europeu lá de Lisboa. China não cede à pressão dos Estados Unidos e defende que importações de petróleo russo são legítimas e legais.
Pequim reafirma o direito de manter comércio energético com Moscou, rejeitando sanções unilaterais e criticando interferência externa em suas decisões soberanas. Meu amigo, o império está ruindo. O Trump está jogando o mundo no colo da República Popular da China. Manchete do portal Grama Cubana, Fidel e a cultura, a eterna batalha. Artigo reflete sobre o legado de Castro na promoção da identidade cubana, destacando seu papel na resistência cultural contra influências externas e na valorização das artes. E para finalizar aqui, manchete do portal La Nación. Massa, Máximo Kirchner ou um prefeito? As alternativas para liderar a lista de deputados. Peronismo avalia opções para encabeçar chapa legislativa em 2025 com Sérgio Massa, Máximo Kirchner e prefeitos como possíveis nomes para fortalecer a oposição. Tá tendo muita resistência ao Javier Milei, vai ter mais ainda e espero que essa turma consiga bons resultados, né? É importante, é necessário e o povo argentino vai resistir, vai dar certo. Vamos agora para o momento dedo na goela, né? Onde a gente fala de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota. Vamos ver quem é a pessoa nefasta de hoje. Chama a vinheta. Cuidado aí! Olha, chega! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Fábio Osterman. Nascido em Porto Alegre, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul e fundador do MBL em 2013, liderando atos pró-golpe em 2015. Filiou-se ao PL em 2016, sendo presidente estadual no Rio Grande do Sul e foi candidato a prefeito de Porto Alegre, mas saiu do MBL por discordâncias. Imagina, né? Vai saber, ele saiu não porque ele era melhor, mas provavelmente porque era escroto de uma forma diferente. Em 2018, filiado ao Novo, Osterman foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul com quase 50 mil votos, destacando-se por defender o livre mercado, hipocritamente, e combater privilégios. Devolveu 3 milhões de reais aos cofres públicos, sendo considerado o deputado mais econômico do Rio Grande do Sul, o que é uma hipocrisia, né? Porque só esse dado isoladamente não diz nada. Em 2022 tentou uma vaga na Câmara Federal, mas ficou como suplente, graças a Deus, menos um delinquente no Supremo, no Congresso. Atualmente é Massey Fellow em Harvard, cursando mestrado em Administração Pública. Osterman foi condenado em 2023 a indenizar o vereador Jonas Dallagnà por acusações falsas no WhatsApp, expondo sua conduta antiética. Criticado por atacar as greves de professores em 2019, defendendo salários baixos e ignorando a crise na educação pública, é acusado de servir interesses de magnatas como os irmãos Koch, ligado à Atlas Network, e de adotar posturas neoliberais que prejudicam trabalhadores. Fábio Osterman é uma pessoa nefasta. E depois de falar desse sujeito, né, desse dedo na goela, vamos falar de coisa boa aqui, porque senão a gente... não, agora. Vamos primeiro falar dos diários de um detento, né? Vamos ver a turma que tá fechada com o Bolsonaro. Chama a vinheta. Égua. Vixe, deu erro aqui na vinheta. Então, vamos pulando aqui. Deu erro, deu ruim. Vamos pulando aqui. Vamos pro segundo... acho que eu já sei o que foi. Vamos aqui direto pra notícia boa de hoje, né? Pra gente falar de coisa interessante, de coisa boa. Coisa que deixa feliz. Vamos lá, então. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Brasil celebra a queda recorde no desmatamento e incêndios florestais em 2025.
O Brasil registrou avanços significativos na preservação ambiental entre agosto de 2024 e julho de 2025, com quedas expressivas nos alertas de desmatamento em 3 biomas principais. O Cerrado reduziu sua área sob alerta em 20,8%, enquanto o Pantanal teve uma queda impressionante de 72% e a Amazônia 48%. Estados como Maranhão e Minas Gerais lideraram as reduções, reforçando o impacto positivo das políticas de conservação. Além disso, os focos de calor diminuíram 28,9% no Cerrado, mostrando progresso na proteção desse bioma crucial. Os esforços do governo federal também resultaram em uma redução nacional de 61% nas áreas queimadas e 57% nos focos de calor em julho de 2025, comparado ao ano anterior. Medidas como a contratação recorde de brigadistas, a modernização da frota aérea e o fortalecimento do Fundo Amazônia foram decisivos. Com planos de ação para todos os biomas e maior cooperação entre estados, o Brasil demonstra compromisso com o futuro mais verde e sustentável, celebrando vitórias importantes na luta contra as mudanças climáticas. Gente, são 19 horas e 37 minutos em Manaus, 20 horas e 37 minutos em Brasília. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanhou ao vivo no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá procura lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que está vendo pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 20 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, sextou, segunda-feira estamos de volta.